bem com vocês, pessoal? Vamos agora para a segunda parte da história que eu tô contando para vocês. Tô passando por uma ruazinha apertada aqui, pessoal. Então, primeiro eu quero agradecer vocês que estão assistindo os vídeos. Inclusive esse último vídeo o pessoal tá falando bastante, né, sobre ele no Facebook. Eu pediria para vocês, pessoal, vocês também comentarem o vídeo no YouTube, por favor. Eu peço para vocês comentarem o vídeo no YouTube também. Como sempre, tô dirigindo, então tô prestando atenção aqui, eu tô bem no cruzamento aqui. Bom, eu também gostaria, pessoal, que vocês, antes que eu esqueça, que vocês acessassem o canal de um amigo meu, o Binho Lima, o canal Japão Brasileiro. Binho Lima, que chegou do Brasil há algum tempo, há pouco tempo na verdade, e ele tá ensinando e tá, como se fala, instruindo as pessoas que estão vindo pra cá também. Ele com uma experiência um pouco mais latente, né, porque ele acabou de chegar, ele tá passando e já tá fazendo vídeos. Então, o canal Japão Brasileiro do meu amigo Binho Lima, tá bom? Assim como o Cássio, quando o Cássio chegou naquela época, o Cássio começou a fazer os vídeos, tudo, o Binho Lima também tá fazendo. Muito bacana, ele tá instruindo, ele tá conversando, mostrando um pouco de Japão. Ele tá lá na região de Gifuken. Beleza, pessoal? Então vamos em frente. Acesse o canal dele. Eu vou deixar a descrição, o link do canal dele aqui na descrição. Beleza? Então acesse o canal dele, por favor. Bom, pessoal, eu parei na parte, vamos ver se vocês lembram, do dentista. Isso aí. Pois é, pessoal, o rapaz precisava ir no dentista e ele me ensinou, ele falou: olha, se você continuar com essa sua forma de pensar, essa estupideza, essa forma de querer resolver as coisas no braço, Nelson, você vai sofrer muito. Ali já foi a primeira pancada que eu tomei, né? Eu falei: poxa, eu tenho que prestar atenção, porque o homem já tinha uns 5, 6 anos de Japão naquela época. Era mais experiente e tal. Bom, daí, pessoal, eu fui trabalhar de descascar peixe. Descascar, aqui a gente chama de maguro, que é o atum. Mas eu não descascava, na verdade eu cheguei lá para descascar. Eu acho que eu descasquei nem um dia. O dono da empresa, ele pegou e falou assim: não, bota ele para fazer algo chamado senbetsu, que quer dizer separação, né? Para fazer separação. E falar para você que não era fácil, era algo difícil, porque eu tinha que descarregar caminhão de peixe. E não é peixinho pequeno não, o atum é um peixe grande. Se você acessar hoje pelo YouTube, coloca lá maguro, ou então atum no Japão, você vai ver o tamanho dos peixes. Então a gente tinha que cortar o rabo do peixe, fazer fileiras, né, cortar o rabo, colocar na água quente em ordem, né, em fileiras. E ali vinha o veterinário, o médico, a pessoa responsável, e ele classificava os peixes, porque o peixe, ele é um produto no Japão de grande valor. No mundo inteiro ele é, mas inclusive aqui no Japão, que é a terra aí do sashimi e do sushi. Então, o que eu via de sofrimento? Primeiro, nesse lugar que eu trabalhei era um frigorífico, óbvio, era um frigorífico. Todo dia eu chegava em casa, suava o meu nariz na hora de tomar um banho e saía sangue. Então eu respirava. Eu tinha uma geladeira que nós tínhamos que entrar de vez em quando, não era sempre, mas nós tínhamos que entrar, que você podia ficar contado no relógio 7 minutos. Você só podia ficar 7 minutos e tinha que ficar, acho que 15 minutos pro lado de fora, porque era menos 30 graus, o ar super seco. Então, sinceramente, é um servicinho ruim, viu, cara? É um serviço ruim, porque você mexe muito com água, aquele cheiro, né, aquela meleira de peixe no chão, porque tem que descascar, fica casca de peixe. Não é tão limpinho igual a gente pensa. Do mais que até que tinha eles controlavam com um rigor bem grande essa questão da limpeza, mas mesmo assim é sangue no chão. É igual se fosse um matadouro aí no Brasil. Bom, fora isso, pessoal, tinha a questão da língua.
Vocês têm que, nesse meu depoimento, vocês têm que pegar as coisas mais pontuais. A língua. E eu sofria muito, pessoal, porque na firma nem tanto, que tinha bastante amigos ali, eu fiz alguns amigos, era uma firma pequena, eu fiz muitos amigos que eles pegavam e me ajudavam, traduzindo, né? Mas o problema era quando eu ia pra casa, porque eu chegava em casa, nessa época eu já tava morando lá com o rapaz brasileiro, que eu falei, e a gente já dividia o apartamento mesmo. Só que chegava o final de semana e esse pessoal desaparecia, cara. Esse pessoal desaparecia, eles saíam, como a gente trabalha de segunda a sábado, muitos no sábado já desapareciam, que era vizinho, e chegava no domingo, as pessoas se esvaíam. Eu falava, meu Deus. Então, tinha um produto brasileiro perto de casa, uns 3 km de casa mais ou menos, não dava 3 não, uns 2 km de casa, mais ou menos, que era o produto brasileiro mais perto que tinha. Na época chamava-se Takara. Essa rede não existe, existe poucas lojas, se eu não me engano, no Japão hoje. E o que aconteceu? Eles adaptaram em supermercados brasileiros, supermercados japoneses, os produtos brasileiros dessa rede. Mas era uma rede muito grande naquela época, de lojas abertas. Então lá tinha de tudo, né? Geralmente o supermercado brasileiro, supermercado não, o mercado brasileiro, a lanchonete com comida brasileira e loja de roupa brasileira, tudo ali, tudo acoplado ali. Eles faziam tipo um mini shopping. Então eu pegava a bicicleta, eu ia até essa loja, eu pedia uma esfirra, lembro como se fosse hoje, eu pedia uma esfirra e uma coxinha, ou um pão francês lá, não sei. E eu ficava assistindo programação brasileira sentado na mesa da lanchonete. E eu via os brasileiros chegando, brasileiros, peruanos, mas na época era mais brasileiros. Eles chegavam com família, chegavam sozinho, com amigos. E eu ficava sentado esperando alguém passar, me cumprimentar, ou então dar uma entrada, um sorriso. Eu não tô falando de mulher não, pessoal, de alguém para poder conversar. E todo mundo muito ocupado, né? Ninguém dava atenção. Male vinha um vendedor de telefone celular naquela época. Tinha uma empresa no Japão que passava telefone celular para brasileiros, então às vezes ele sentava lá para conversar e era só para vender o produto dele, na verdade. E não era isso que eu queria. Eu queria alguém para conversar. Só que isso não acontecia. As pessoas naquela época era muito diferente. Aí eu tinha que fazer a comunicação com a minha família no Brasil. Existiam cartões telefônicos, existem ainda cartões telefônicos no Japão. E naquela época, como eu falei, não existia mais smartphone, não existia. E a internet ela não era tão difundida. A gente sabia que existia internet, mas para você ter um computador em casa, pedir internet, era muito diferente do que é hoje. Hoje é muito normal, né? Hoje é super normal. Bom, então eu comprava um cartão telefônico chamado Teleglobo. Esse cartão não existe mais. Então o que eu fazia? Eu comprava um cartão Teleglobo de 5.000 ienes. Eu já estava recebendo salário. E esse cartão Teleglobo, rapaz, ele é assim, dava pra falar com o Brasil 5 minutos. Não, perdão, 5 não. Dava pra falar 3 horas e 20 minutos, alguma coisa assim. Só que essa questão de 5 minutos é o seguinte, ele era de impulso de 5 em 5 minutos. Então se você falasse e desligasse no último segundo daqueles 5 minutos, nos primeiros segundos daqueles 5 minutos, você perdia 5 minutos no cartão. Então era muito comum você falar 1 hora e falar, não, eu tenho 2 horas e 20, 2 horas e 20. Quando você ia ver, não tinha comido o tempo. E eu tinha que adaptar com o fuso horário, tinha toda essa questão, né? Rapaz, não era fácil não. Então, a comunicação era muito difícil.
eu tirava fotos por câmera fotográfica descartável, as famosas abacatã aqui. Ainda existe elas, mas muito pouca gente usa, até porque hoje tem os smartphones, tem câmera digital, né? Então eu bati várias fotos, gastei muito dinheiro com a abacatã e mandava essas fotos pro Brasil. Demorava em média de 7 dias a 12 dias mais ou menos. Meu Deus, tá calor aqui. Pra chegar a essas fotos ao Brasil. Você que reclama hoje que vai vir pro Japão, ah, meu Deus, como é que vai ser? É óbvio, pessoal, que o que eu tô contando, quem chegou antes de mim sofreu o dobro. Se é que pode dizer que isso é o sofrimento, pra mim foi aprendizado. Mas assim, então aprendeu o dobro, porque eu conheço pessoas aqui, quando chegou aqui não tinha nada para brasileiro, nada, nothing, não tinha nada. E eu vou contar para vocês, a primeira grande vitória que eu tive, posso dizer assim, a primeira grande vitória foi quando devolveram o meu passaporte. Como assim, Nelson, devolveram seu passaporte? Antigamente, pessoal, aqui eles retinham o seu passaporte. As empreiteiras retinham o seu passaporte quando você chegava no aeroporto. Você chegava no aeroporto, eles já pegavam o seu passaporte. Hoje essa prática não é mais feita. Mudou muito. Eu fiquei 4 meses sem ver o meu passaporte. Ou seja, eu não podia sair do trabalho. Eu não podia fazer nada. Se é que vocês me entendem. Naquela época, para garantir que eu não iria fugir e pagar a dívida, né, a passagem, eles retinham os passaportes. Hoje não se faz mais isso. Pelo que eu tenho visto, não se faz mais isso, porque eu converso com o pessoal que está chegando do Brasil e eles não fazem mais isso, essa prática, que é até proibido, né? Mas, olha só, foi a primeira grande vitória. Quando eu peguei o passaporte, eu me lembro que eu conheci um rapaz, uma pessoa que me ajudou muito aqui, entendeu? Ele até me defendeu muito aqui. O nome dele é Carlos. Nunca mais vou esquecer dessa pessoa. Ele pegou e falou assim: Nelson, você precisa tirar carta de motorista. Eu falei, carta? Ele falou, carta de motorista. Primeiro que eu já me assustava, que volante do lado direito, né? A mão inglesa. Ele falou, você precisa tirar carta, Nelson, porque se você quiser um dia sair desse peixe aí, só com carta de motorista, nessa região que a gente tá. Bom, eu peguei e ele me levou numa autoescola. Não existe mais essa autoescola. E lá eu, graças a Deus, Deus foi tão bom, cara, que o que eu fiz foi transferência, só que já fazia testes, né? Por que já fazia? Porque antigamente não fazia teste, você só transferia a carta mesmo. Você ia lá, você fazia o mínimo das coisas lá e ele, na mesma hora você já saía com a carta japonesa. Como começou a ter muitos acidentes, começaram a pedir testes para estrangeiros. Então eu fui de primeira, graças a Deus, tanto no teórico como no prático, passei de primeira e já saí com a minha carta. Fui determinado que eu ia trazer a carta e consegui trazer a carta. E foi a outra vitória que eu tive, a carta de motorista, isso no ano de 2001. Eu já trouxe a carta de motorista para dentro de casa. Logo após isso eu adquiri meu primeiro carro, era uma Wagon igual essa aqui, só que não dessa marca, era uma Toyota. Bem antigona, não existe mais a marca dela, mas estava muito bonitinha. Eu comprei desse Carlos, inclusive, porque ele tinha 2 carros e eu perguntei pra ele, eu gostei tanto da Wagon, porque ele me levava na Wagon. Eu falei, você não quer vender esse carro? Ele falou, vendeu, vendo. E ele cuidava muito bem do carro. 4 pneus novo, rodinha. Pra quem nunca teve carro, né, pessoal? Eu contei pra vocês que eu tinha que ficar andando a pé pra procurar emprego. Eu não... Poxa vida, eu fui ter meu primeiro carro no Japão. E o que era mais interessante é que com 2 meses de salário eu comprei um carro que eu queria. Não era um carro zero, mas era um carro muito bom. Pessoal, esses vídeos vão ficar compridos, hein? Eu vou ter que gravar novamente outro vídeo aí pra continuar a saga, porque eu não saí nem do primeiro emprego. Mas se você tá gostando dos vídeos, por favor, deixe seu joinha, compartilha. Quando você compartilhar, escreve lá.
Essa aqui é a história de um rapaz que tá contando a história dele, como foi no Japão, mora lá até hoje, tá bom? Isso aqui é pra ajudar, pessoal. Isso aqui não é pra mostrar aqui, falar, oh, como eu sofri, meu Deus. Não, isso aqui é pra poder ajudar as pessoas, tá bom? Eu não quero estender muito mais que 15 minutos, 16 minutos, porque senão fica enjoativo para as pessoas poderem assistir. Nós vamos ter a parte 3, tá bom? Essa semana ainda eu coloco a parte 3 pra vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima parte. Parei aonde? Na carta de motorista, no carro que eu comprei, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e fui!